Olá, amigos da TV Justiça, já está no ar mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, é o programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o país. A nossa convidada de hoje é a desembargadora Jaqueline Adorno de la Cruz Barbosa, presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins. Primeiro, como sempre, vamos conhecer a carreira da desembargadora e depois voltamos. Jaqueline Adorno de la Cruz Barbosa nasceu em Anápolis, Goiás. É formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Especializou-se em Direito Penal e em Direito Processual pela Academia de Polícia de Goiás. Iniciou a carreira jurídica no estado do Tocantins em 1990, após ser aprovada no primeiro concurso para promotor de justiça. Em 1997, Jaqueline Adorno foi promovida terceira procuradora de justiça. Chefiou o Ministério Público do Tocantins entre 2000 e 2002 e foi reconduzida para o segundo mandato. Em novembro de 2002, assumiu o cargo de desembargadora no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em sua trajetória de 9 anos na Corte, assumiu a vice-presidência durante o biênio 2003-2005. Presidiu a primeira Câmara Civil e a segunda Câmara Criminal. Foi vice-diretora da Escola Superior da Magistratura e fez parte do Conselho Superior da Magistratura. Em 2010, Jaqueline Adorno integrou a equipe de líderes para a elaboração do Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça entre 2010 e 2014. Foi eleita presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins em dezembro de 2010 e tomou posse em fevereiro de 2011. Desembargadora, muito obrigado por atender o nosso convite para falar a respeito do Tribunal de Justiça do Tocantins aqui no nosso programa Justiça em Foco. E como sempre eu começo com uma pergunta que já é tradicional, que é sobre a opção pelo direito já naquele momento da vida em que muitas pessoas, muitos dos nossos telespectadores talvez estejam passando, que é a opção de uma carreira. No seu caso é uma curiosidade, porque no segundo grau, salvo engano, a sua opção era pelo curso de técnico em edificações. Houve uma guinada para o direito, não? Houve. Durante o segundo grau todinho, eu fiz direcionada à engenharia civil. No entanto, na hora de fazer a inscrição para o vestibular, pesou mais a escolha por direito. Porque minha mãe, bacharel em direito, a admiração que eu tenho por ela, e também pelo campo de trabalho do direito, que é muito amplo. E resolvi fazer direito. Passados alguns anos, é possível dizer que aquela foi uma opção correta? Como é que a senhora faz essa avaliação? Para mim foi perfeita. Eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida. Agora, durante esse período também, experiência com áreas específicas de atuação do bacharel em Direito, como, por exemplo, o Ministério Público. Como é que foi essa experiência, desembargadora? Olha, foi maravilhoso. Os 12 anos que eu passei no Ministério Público foram muito gratificantes. Aprendi muito como profissional e admiro muito essa carreira. Lá eu pude desenvolver um trabalho e aprendi muito mesmo. O Ministério Público tem funções extremamente importantes para a nossa sociedade. Isso influencia de que maneira, a partir do ponto de vista em que a atuação muda, quando passa, digamos assim, para o outro lado da mesa, na posição do magistrado, que tem de ser imparcial? Como é que essa modificação ela é muito significativa? Como foi isso, desembargadora? Olha, foi importante porque eu tinha o olho de parte e passei a não ser mais parte. Isso é importante porque quando você se coloca no lugar do seu jurisdicionado, fica mais fácil você julgar. Porque você consegue trazer o direito não a fria letra da lei, né? Se consegue realmente se aplicar à justiça. E quando se conhece os outros lados, é mais fácil fazer isso. Agora, desembargador, um outro aspecto também da sua carreira é o fato de que nasceu, na verdade, no estado de Goiás e desempenhou uma carreira praticamente no estado do Tocantins. O que não deixa de ser uma curiosidade, porque o estado do Tocantins, na verdade, ele é gerado diretamente do estado, era parte do estado de Goiás, na verdade. Exato. Como é que foi esse processo de mudança? Bom, Goiás é o estado-mãe, né, que a gente chama de estado-mãe do Tocantins. Foi natural, tinham terminado a faculdade e o estado do Tocantins recém criou. Fiz o primeiro concurso para ingressar no Ministério Público do Estado do Tocantins e o desafio de implantar um Estado, de implantar um Ministério Público, isso chamou muita atenção e fez com que eu optasse por essa escolha.
Aliás, eu vou voltar um pouquinho, já estamos falando já da atuação na judicatura, mas é importante esse ponto porque é um Estado novo, teve toda uma sua estrutura institucional montada praticamente há muito pouco tempo. Exato. E aí é uma experiência muito específica, a montagem de um setor importante das instituições, que no caso é o Ministério Público. Eu gostaria que a desembargadora nos falasse um pouquinho sobre isso. Bom, quando nós chegamos, nosso primeiro concurso, a primeira turma, os 27 novos, havia só os originários de Goiás e toda a estrutura tinha que ser montada. Não só física, mas jurídica também precisava ser montada. E a carreira precisava seguir o seu rumo o mais rápido possível. Isso facilitou o acesso na carreira. Logo nós chegamos de terceira muito rápido, mas também tinha a parte difícil. A legislação, nós adotávamos a legislação de Goiás, não havia uma legislação própria, só em 96 que nós passamos a ter uma legislação própria. Nós pegamos aqui, eu era pequeno, mas eu ainda me lembro de Brasília, com aquelas terras vermelhas, aquele barro vermelho que caracterizava muito essa região, e pelo que as pessoas contam, também era muito semelhante ao Tocantins, particularmente a capital, a sua capital provisória, Palmas especificamente também, e era justamente aquela terra inculta, aquela quantidade de terra vermelha. Era assim mesmo, desembargador? Você pegou esse período também? Peguei. Palmas, te dar um exemplo que aconteceu comigo. A nossa posse como promotora de justiça, Palmas era uma fazenda de girassol. Então, a primeira posse havia apenas o que nós chamamos de palacinho, que era a estrutura do Palácio Araguaia, que não era o Palácio de Governo, não a Palácio Araguaia de hoje, mas o palácio, e era de madeira, terra para todo lado, não tinha asfalto, era como Brasília mesmo, lembrava muito. E o espírito que tinha na época era a sensação de nossas, né? Aqui se chamavam em Brasília os candangos. Nós éramos os novos bandeirantes, né? A última fronteira do Brasil praticamente era lá. Isso gera um peso do ponto de vista da responsabilidade de se montar uma instituição, no caso especificamente com o Ministério Público, e posteriormente trabalhar também na judicatura, porque são as bases, é a formação, e dali para frente aquela instituição ela tem um processo de fortalecimento que deve pelo menos acontecer. Como é que é essa responsabilidade, desembargadora? Olha, na época foi uma responsabilidade muito grande, e ainda porque a nossa estrutura ainda passa por essa fase de consolidação. São 23, 24 anos, mas ainda continua se consolidando. Se a gente comparar outros tribunais e a outros ministérios públicos, ainda é muito jovem. O que a gente via na época era tentar aprender com os erros dos nossos estados irmãos, tentar não repetir os mesmos erros, né? Tentar fazer uma sociedade diferente para que o cidadão nosso, tocantinense, tivesse uma resposta no caso, o Ministério Público a contento. O Judiciário tocantinense, ele tem essa consciência de que, na verdade, está desempenhando um papel histórico? Sim, tem. Tem sim. Isso se reflete no dia a dia das decisões, na atuação do Ministério Público, dos próprios advogados? Reflete, não com tantas, já refletiu com mais ênfase, hoje menos, acho que até por conta do volume de trabalho, né? A própria proximidade histórica às vezes faz com que não percebamos que em determinado momento tem um tipo de importância só posteriormente, como aconteceu com Brasília, de certa forma. Exato. Essa consciência eu acho que só vai ser plena quando nós já deixarmos de exercer a judicatura. Desembargadora, nós temos outras perguntas especificamente a respeito do estado do Tocantins, este jovem estado em termos históricos do Tocantins, e também sobre a estrutura do tribunal, o que nós vamos fazer ainda nessa edição do nosso programa Justiça em Foco, porque agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o nosso programa de hoje, entrevistando a desembargadora Jaqueline Adorno de la Cruz Barbosa, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Voltamos em um instante só, não saia daí. Estamos de volta com Justiça em Foco. Nós vimos há pouco a trajetória profissional da nossa convidada, a desembargadora Jaqueline Adorno, presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins. E abrimos este bloco com as características do estado do Tocantins. O Tocantins é o mais novo dos 26 estados do Brasil. Tem 139 municípios e quase 1.400.000 habitantes.
é um dos 9 estados que formam a região amazônica. Os rios Tocantins e Araguaia, juntos, formam a maior bacia hidrográfica em território brasileiro. As unidades de conservação e bacias hídricas incluem santuários naturais. Só em reservas indígenas, são 2 milhões de hectares protegidos, onde 10 mil indígenas preservam tradições, costumes e crenças. No Tocantins, existem 7 etnias: Carajá, Xambioá, Javaé, Xerente, Craô-Canela, Apinagé e Pancararu, distribuídas em 82 aldeias. Pois, desembargadora, de certa forma nós já abordamos um pouco disso quando falamos da sua trajetória, exatamente sobre a sua condição pessoal de ter saído do estado de Goiás e se mudado para um dos mais novos ou mais novo estado da federação, como vimos, criado em 1989. Ainda passamos por um período de pioneirismo, isso ainda caracteriza, ainda é uma presença forte, esse processo de consolidação das instituições, no caso do estado do Tocantins? O Poder Judiciário, especificamente falando do Poder Judiciário, ele não tem sedes próprias, passa pela construção de sedes, pelo equipamento, colocação de servidores, enfim, organização da estrutura do Poder Judiciário como um todo. Ele ainda passa por essa fase. O que outros estados fazem tentando melhorar a situação existente, nós temos que partir do zero. E passamos a construir o que existe hoje. A estrutura, ela tem se desenvolvido de uma forma acelerada, ainda há muitas carências. Como é essa vida de pioneiro, desembargadora? Bom, tem que lembrar que o Estado é jovem, o Estado não é rico, então passa por essas nuances para se colocar a justiça no patamar de outros estados. Eu considero que o tribunal hoje está a nível de outros estados, sim. Nós temos uma estrutura razoável. Pode não ser a melhor do Brasil, mas também não é a pior. Existe uma característica também curiosa no estado do Tocantins, que é o fato de que esse novo estado ele integra, na verdade, a região norte. Mas no imaginário de quem viveu esse período de transição, ele fazia parte do estado de Goiás, ou seja, é uma condição geográfica muito diferenciada de norte a sul. Isso leva a características próprias do estado do Tocantins hoje em dia em relação à região amazônica? Ele está muito próximo. O Tocantins tem muita proximidade com os costumes do Maranhão, ali o sul do Maranhão. E a proximidade também com a parte do Pará, o que facilitou esse costume. É um pouco diferente, falo isso porque eu sou goiana, sei da diferença que nós sentimos lá. Então, o norte de Goiás hoje, Tocantins, é muito mais próximo da região norte do que da região centro-oeste. Agora, quando era estado de Goiás ainda, digamos assim, os habitantes da região sul do estado de Goiás já sentiam uma diferença cultural em relação ao norte do estado de Goiás? Sim. Havia essa diferença. O sul, o Goiás hoje, o sul, né, é muito mais próximo de Minas e São Paulo do que o Tocantins, como o Tocantins é próximo mais, como eu já disse, Maranhão e Pará. Os costumes são muito semelhantes, até o jeito de falar é diferente. Uma situação curiosa que nós percebemos, inclusive ao longo das gravações do Justiça em Foco, é o fato de que muitas vezes, pelo menos determinadas cortes, como por exemplo os tribunais eleitorais e também os tribunais de trabalho, eles começam a se verificar demandas específicas em função dessas questões culturais. No caso do Tribunal de Justiça, existe um retrato do tipo de demanda que surge, os tipos de ações que são mais comuns, tanto na área civil como na área criminal? Bom, Tocantins está dentro do universo brasileiro, não podia ser diferente, né? Infelizmente, nós temos, sim, a questão das drogas é grande, está crescendo em termos de Tocantins e cresce, e temos as demandas de saúde também. Aqui mesmo, no Distrito Federal e no estado de Goiás, não por ser o estado de Goiás, mas naquelas regiões mais afastadas, nos municípios menores, se verifica situações, às vezes, curiosas, muito curiosas, que às vezes chegam até a justiça por conta dessa diferenciação cultural do meio urbano e do meio rural. Isso é possível se detectar também em Tocantins, particularmente em relação a questões de família? Sim. A família tocantinense, ela tem uma semelhança com a situação que o tocantinense vive. Então, a informalidade nessas relações reflete nas questões de família. E isso vem trazer os problemas, as demandas. Como investigação de não se oficializam essas uniões. Essas uniões acabam na informalidade, acabam não se havendo o registro de nascimento dessas crianças, os casamentos não são
oficializados, as uniões trocam muito. Então, isso acontece. Existe algum tipo de itinerância em relação ao atendimento dessas comunidades que ficam mais isoladas? Alguma coisa nesse sentido, a participação dos juízes? Não. Hoje existe um movimento no Jalapão, que é uma região muito bonita do Tocantins, mas bastante isolada. E lá, sim, se fazem alguns mutirões durante o ano. Inclusive, ultimamente, teve agora no final de fevereiro, houve um mutirão. Mas não é uma praxe os mutirões, não. E deve ser interessante para os juízes verificarem justamente esse contraste cultural com relação a essas regiões, não, desembargadora? Sim, porque a realidade do povo tocantins, uma comarca pequena do Tocantins, a gente já vive isso, que é uma distância muito grande de uma comarca grande do interior de um estado maior. Nós vivemos muito próximo desse jurisdicionado, e esse jurisdicionado carente. Nós temos observado também no Justiça em Foco uma questão muito presente, que é a aproximação do juiz por conta dessas situações culturais, por conta, há uma demanda de uma aproximação do magistrado com a população. A figura do magistrado distante, ela tem se tornado cada vez mais incomum. É o que está acontecendo, então, também no estado do Tocantins. Acontece. No Tocantins, o juiz é muito próximo da população. O nosso magistrado, ele tem essa preocupação social e ele vai ao encontro da sociedade. Desembargadora, sempre se fala a respeito do Poder Judiciário, talvez se imagine o Poder Judiciário, na verdade, um pouco separado dos outros setores da sociedade. Não é verdade, tem que julgar as questões sociais. A realidade econômica do Estado, o tipo de produção, leva a algum tipo de demanda específica também? Por exemplo, nós temos um Estado que tem uma perspectiva em relação ao desenvolvimento a partir do término da Ferrovia Norte-Sul e também das ligações rodoviárias. Isso gera uma expectativa de algum tipo de demanda específica? Olha, sim, porque as questões agrárias, as questões de distribuição dessa safra, né, e envolvem os bancos, que são um dos maiores clientes assim do judiciário, né, e acaba refletindo isso em alguns polos do Estado, que é justamente onde há a maior concentração da atividade agrícola. E o fato de ser um Estado novo, justamente que tem uma fronteira que se abriu a partir de 1989, está se consolidando, gera mais expectativa para o futuro também. Gera. Com a finalização da Ferrovia Norte-Sul, nós acreditamos que uma das questões de diminuição da facilitação do escoamento da produção, isso vai acontecer. E as demandas, eu acredito que também vão diminuir nesse sentido. No próximo bloco, continuamos a conversar com a desembargadora Jaqueline Adorno, presidente do Tribunal de Justiça de Tocantins. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe a presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, desembargadora Jaqueline Adorno. Vamos conhecer agora a história do Tribunal de Justiça do Estado. Instalado em janeiro de 1989, o Tribunal de Justiça, como era de se esperar em uma capital improvisada, não tinha imóvel próprio e adequado. Teve então que se instalar no Fórum de Miracema, que se mudou para os fundos de um imóvel residencial. Quando Palma se tornou a capital definitiva do Estado, em 1º de janeiro de 1990, a primeira sede do Tribunal de Justiça ocupou um barracão de compensado de madeira. Depois, passou a dividir um prédio na esplanada das secretarias com o Tribunal de Contas e o Ministério Público. A sede definitiva do Tribunal de Justiça foi inaugurada em fevereiro de 1995 e recebeu o nome de Palácio Rio Tocantins. A corte é composta por 12 desembargadores, 9 da magistratura, 2 do Ministério Público e 1 da advocacia. Um processo que nós também temos acompanhado aqui na TV Justiça é com relação à informatização do Poder Judiciário ao longo, no caso da TV Justiça, temos acompanhado isso ao longo dos últimos 10 anos. E isso tem se gerado um impacto, tem se constatado um impacto muito forte, inclusive na agilidade de atendimento ao jurisdicionado, ao cidadão. Isso tem acontecido também, isso tem sido registrado também no Estado Tocantins. O Tribunal de Justiça fez uma parceria com o TRF4 e o TRF4 nos cedeu os códigos-fontes, tanto do processo administrativo quanto do processo judicial. E isso foi fundamental para que o Tocantins conseguisse chegar no estágio que ele se encontra hoje.
O tribunal está totalmente informatizado, a capital Palmas também e a primeira entrância também. Entrou no ar a última comarca de primeira entrância. Estamos começando já o processo com a segunda entrância e até outubro teremos o Estado totalmente informatizado, tanto judicial quanto administrativamente. Houve uma adaptação em relação ao modelo que era utilizado pela Justiça Federal no estado do Tocantins? Houve. O nosso pessoal de tecnologia, eles desenvolveram uma customização do sistema para que se adaptasse à realidade da Justiça Estadual. Existe um ponto específico também, aliado à questão da informatização, que é a elaboração de planos de gestão voltados para o aspecto administrativo, para gerir, para a gestão propriamente dita das atividades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Esses dois fatores foram pilares para o desenvolvimento dessa agilidade, desembargadora? Eu considero que sim. A partir do momento que se estabeleceu um plano estratégico para o tribunal e esse plano tem sido respeitado pelo tribunal, isso facilitou as ações, porque quando se planeja, se consegue alcançar metas. Nós sabemos o que temos de orçamento, o que vamos gastar e o objetivo que nós queremos atender. E tem sido obedecido esse planejamento. Um grande impacto também que o processo de informatização, ainda mais aliado a planos de gestão modernos, como tem se tentado implantar em vários tribunais e tem acontecido no estado do Tocantins, é a formação de pessoal, a formação especificamente do servidor. E esse é um trabalho que é constante, ele não pode parar. Com certeza. Nós temos a Escola da Magistratura, ela tem desenvolvido um excelente trabalho, o desembargador Marco Antônio à frente, e nós conseguimos realizar muitos cursos de capacitação, tanto de magistrados quanto de servidores. Isso tem sido também um outro carro-chefe dessa gestão. Existe uma necessidade também constatada nesse processo de informatização, com a virtualização, a utilização da informática, também de uma passagem para o jurisdicionado da realidade do tribunal. O cidadão do estado do Tocantins, ele tem acompanhado, ele tem a possibilidade de ser bem atendido, mesmo que ele seja, por exemplo, de um rincão como o Jalapão, que fica um pouco mais isolado? Sim, todos têm. Porque o Poder Judiciário, o que o Poder Judiciário fez? Preocupado com o acesso, nós disponibilizamos nessas comarcas todo o equipamento de informática para que se garanta o pleno acesso à justiça. Então, qualquer fórum que já passou pelo processo de virtualização, esse acesso à justiça está sendo garantido pelo Poder Judiciário. Um ponto específico, desembargadora, que é o chamado setor de precatórios. O Tocantins foi o primeiro estado que solicitou apoio do Conselho Nacional de Justiça para a estruturação do setor de precatórios. Como foi isso, desembargadora? Bem, os problemas que o tribunal enfrentou, um deles era no setor de precatório. E aí nós pedimos ajuda ao Conselho Nacional, através da corregedora, a ministra Eliana Calmon, se prontificou e todo o setor foi reestruturado, passando por estrutura física mesmo, ou reorganização de estrutura física. E o último passo nosso agora é a total virtualização do processo, com colocação de listas online, que já aconteceu o ano passado, o último passo vai ser a digitalização completa. E o sistema vai entrar em operação agora dia 21. O setor de precatórios, notoriamente, é um setor problemático do Poder Judiciário como um todo. Isso. Já se verifica que com a finalização desse processo de virtualização pode haver uma evolução, uma agilidade maior em relação especificamente a esse setor? Olha, nós tivemos um resultado muito positivo. O ano passado, com as audiências de conciliação e o pagamento da lista, o jurisdicionado começou a ter essa resposta. E vários dos jurisdicionados se sentiram satisfeitos. Agora eu sei onde está a lista, onde eu estou na lista. Eu tenho uma perspectiva de saber quando eu vou receber e saber quem está na minha frente, para que não haja a inversão da lista, que às vezes acontece. É muito comum, quando se fala em Tribunal de Justiça, que casos de repercussão sejam ligados ao Tribunal do Júri. No caso do estado do Tocantins, não tem sido os casos que ganharam maior repercussão ao longo dos últimos anos. Mas na esfera política, particularmente no que se refere a investigações que foram feitas envolvendo, salvo engano, 80 municípios do estado de Tocantins, esse é um caso que teve bastante repercussão e que está justamente no Tribunal de Justiça. Já existe processo em tramitação lá especificamente sobre isso? Existe. É uma operação que o Ministério Público fez de investigação nos municípios, nas prefeituras municipais, e alguns desses já chegaram ao tribunal, culminando inclusive com afastamentos de prefeitos,
o tribunal está se debruçando sobre esses casos e está dando a resposta a contento à sociedade. Gradativamente eles estão chegando mais casos. Gradativamente está chegando e essa resposta, né, do tribunal tem sido pronta. Desembargador, infelizmente o nosso tempo está esgotado, haveria outras perguntas a fazer em relação ao Estado do Tocantins, mas de qualquer maneira eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui no nosso programa Justiça em Foco. E nós voltamos na próxima semana com mais uma edição de Justiça em Foco. Continue conosco aqui na TV Justiça.